Bom, aqui eu vou trabalhar um pouquinho sobre a nossa simulação, sobre a nossa estratégia de simulação. Então, eu não vou falar muito aqui de dados e vou falar mais sobre como que esses dados vão ser gerados aqui na nossa simulação, no nosso processo imaginário aqui. Então, se você não tiver muito interesse em saber por trás da programação disso daqui, pode assistir esse vídeo aqui separado ou somente pular. Eu vou dar então um foco em mais como que isso aqui vai ser construído, qual que é a estratégia que a gente está usando, para a gente poder entender um pouco mais a fundo sobre como que a gente vai desenvolver esse projeto. De toda forma, entender como que os dados são gerados também ajuda na nossa própria manipulação. Então, mesmo que não seja interessante para você essa parte mais de programação, acredito que tem um valor continuar aqui. Mas avisando que conteúdo mesmo de análise de dados, ciência, etc., não vai ser o foco aqui. Bom, o nosso problema era a gente tem uma loja virtual. E nessa loja virtual a gente vai vender produtos que estão separados por categorias. Ou seja, eu tenho um produto, tenho livros, diversos tipos de livros, a minha categoria é livros, e eu tenho vários tipos de livros que eu estou vendendo. Então a pessoa chega no meu site e ela escolhe por categoria lá e vê quais são os produtos que tem. Em outras palavras, a gente tem um portfólio para a pessoa que entra no nosso site. A pessoa vai entrar ou ela já vai estar de cara com um portfólio pré-definido, e aí a gente pode trabalhar em outros momentos como que a gente pode montar esse portfólio, pode ser uma estratégia de mais vendidos, ou a gente pode usar as últimas buscas deles, do cliente, mas a gente também tem, quando a pessoa entra dentro de uma categoria, ele vai ter lá um portfólio de produtos que ele vai acessar. Bom, dito isso, a gente precisa simular o que vai acontecer. Como que a gente faz? Qual que é a estratégia adotada aqui? A gente vai ter aqui algumas instâncias que vão ser responsáveis por isso aqui. Então, tem uma primeira instância, que é a instância dos produtos que existem no meu site. Então, eu vou ter aqui dentro esse carinha, basicamente vai dizer o que eu estou vendendo. Então, tem uma categoria aqui, então, no caso, tenho categoria de livros, eu tenho quanto que qual o nome desse produto. Aqui eu tenho o preço normal dele, vamos dizer assim, o preço de capa, e aqui eu tenho um preço com desconto no Pix. Por que eu estou cadastrando isso aqui? Já considerando que, como o Pix é um meio de pagamento que não envolve nenhum tipo de taxa dessas bandeiras, geralmente as lojas costumam dar algum tipo de desconto no Pix. Então a gente já está incluindo aqui dentro essa possibilidade, que a gente depois vai trabalhar lá mais para frente. Mas voltando aqui, então a gente tem essa nossa instância que vai gerenciar o que a gente está vendendo. Eu só deixei aqui com essa quebra de linha só para a gente identificar melhor como que serão como que estão essas coisas aqui. Bom, voltando para cá, uma outra instância que a gente tem é a instância que vai controlar o nosso site. Ou seja, a gente tem um site que vai receber visitas e eu vou cadastrar produtos nesses sites. Então, eu tenho aqui a minha instância de site que vai ser responsável basicamente por receber um determinado cliente, ou seja, um determinado cliente vai fazer alguma compra. Esse cliente ele vai montar um carrinho e, por fim, ele vai executar a compra. Então, o site é uma coisa bem simples. Ele vai receber uma visita, essa visita monta um carrinho e depois que o carrinho está pronto, ele executa a venda. Então, isso aqui que vai ser dentro do site. E aqui eu tenho o nosso público. O que essa instância vai fazer aqui? Ela vai criar diversos clientes para mim. No caso aqui eu estou passando para criar 100 clientes. E esses clientes, vamos vir aqui,
eles podem ter o que eu estou chamando aqui de compulsividade. Isso aqui não vai aparecer no resultado final. Não precisa nem se preocupar com isso aqui. Isso aqui é só uma estratégia para só informar para o sistema que determinado cliente ele é mais compulsivo do que o outro. Ou seja, se ele receber um portfólio que interessa, ou se ele for induzido por alguma campanha de marketing, ele tende a aceitar mais. Isso aqui em questões de probabilidade mesmo, só para o algoritmo dessa diferenciação aqui, para essa simulação. Então, ele vai criar ali 100 pessoas com diferentes níveis de compulsividade ali dentro, que vão só dar vão de fato simular como que as pessoas vão se comportar frente a algumas coisas. Então, esses carinhas aqui, basicamente é o que a gente precisa para simular todo o nosso processo. O resto daqui para baixo é só mesmo controle para a gente gerenciar como que vai ser o fluxo de execução disso daqui. Aqui sem muito mistério, eu estou só definindo o tempo, o período de tempo em que essa simulação vai ocorrer, então arbitrário. Então eu tenho aqui umas datas arbitrárias que eu coloquei. Aqui embaixo eu tenho uma outra coisa que é interessante. Eu vou trabalhar aqui com campanhas de marketing. Só que essas campanhas de marketing, por enquanto, elas são baseadas em nada. Elas são aleatórias. Ou seja, aqui eu não estou fazendo nenhuma campanha de marketing de acordo com o produto que vende mais, ou produto de maior ticket, ou produto de maior retorno. Enfim, eu estou fazendo campanhas aleatórias. E normalmente, vamos dizer assim, o que a gente faz normalmente, no dia a dia, né? A gente encontra aí. E é justamente aqui que vai ser um dos focos da nossa análise de dados. A gente vai querer identificar, já que tem essas campanhas ali aleatórias que foram feitas, vamos tentar identificar qual que é a forma mais eficiente da gente fazer uma campanha de marketing. Então, talvez a gente vai chegar numa resposta em que não é tão interessante fazer uma campanha de determinada categoria de produto, ou às vezes é melhor aumentar o tempo de marketing para a gente aumentar as nossas vendas. Enfim, olhando aqui para como que essa campanha está configurada aqui, eu tenho um intervalo de 15 dias, ou seja, a cada 15 dias eu vou fazer uma campanha nova, e aqui é só para armazenar mesmo o último dia que a gente teve uma campanha de marketing. Bom, isso aqui é só configuração e a gente começa então para a própria gestão de como que isso aqui vai ocorrer. Essa próxima parte aqui, o que ele simula são dias. Então, os dias vão se passando e eu vou executando vendas ou não. Então, só aqui em cima, só uma parte de controle mesmo. Para a gente gerenciar, vai ter um log aqui na tela, sem nenhum problema. Aqui a gente vai ver se devemos lançar uma nova campanha de marketing. Então, comparando a data atual que a gente está de interação com a data da última campanha, se for maior do que o nosso intervalo, eu até esqueci de colocar ele aqui embaixo, se for maior do que o nosso intervalo, ele vai executar uma nova campanha de marketing aqui dentro. Então, aqui é onde de fato acontece. O que, como eu falei, esse sistema ele é basicamente controlado pelo site, pela instância de site. Então, o que o site faz? A partir de uma audiência, ele vai selecionar dessa audiência lá, a gente tem aqueles nossos 100 clientes, quantos deles iniciaram um processo de compra. Que é isso daqui. Então, daqueles 100 clientes, pode ser que 10 comprem, 20 comprem, 5 comprem, ou 0 comprem. Então, eu posso ter aqui qualquer tipo de quantidade de vendas. E para cada cliente desse, eu vou executar aquela rotina, que é gerar um carrinho de compras, executar a compra. E aqui a única coisa que eu faço é receber esses dados de compra. Ou seja, eu vou armazenar esses dados que eu tive ali dentro. Acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho como que isso aqui é feito. O que acontece?
Aqui, basicamente, eu estou gerando nossa nota fiscal, nosso cupom fiscal da nossa compra. No momento que eu estou gravando isso daqui, ainda não organizei esses dados aqui em um banco de dados, então a gente vai ter, nesse momento aqui, apenas uma tabelona compilada com todos esses dados. Não está organizado certinho, mas a ideia é a gente vai ter um sistema que vai armazenar essas nossas notas fiscais e a gente vai ter, para cada nota fiscal, uma informação de que produto que foi comprado, qual a quantidade, quanto tempo ele gastou desde que ele iniciou essa compra. Então, a pessoa começou a montar o carrinho ao meio-dia e finalizou a compra a meio-dia e 15. Então foram 15 minutos, enfim, e quantidade de desconto daquele item são as coisas que a gente tem na nossa nota fiscal aqui dentro. Então, teoricamente, a gente teria duas tabelas diferentes, porém, aqui no final, a única coisa que eu estou fazendo com essa função aqui é compilar todas as informações que a gente está vendo aqui, ó, esse método ele vai compilar todas as nossas informações da nota em várias linhas. Então, a data de compra, o número da nota, se existir uma campanha, então, teoricamente, isso aqui também estaria em outro lugar, a gente teria que fazer um match com a data, mas, de novo, nesse momento aqui a gente vai ter só essa tabelona. Quem foi o nosso cliente, qual é a categoria do produto, nosso produto, a quantidade que foi comprada. Se foi uma compra efetuada no Pix, ou seja, mais ou menos um método de pagamento, a gente poderia substituir aqui, se foi dinheiro, Pix, dinheiro não tem como ser numa loja virtual, mas se foi cartão de crédito, se quiser colocar bandeira, etc. Aqui a gente vai trabalhar só com essa modalidade de Pix ou não. A gente tem aqui o desconto aplicado no item, a gente tem aqui o preço que ele foi vendido, a gente tem o tempo de finalização da compra. Vocês vão ver aqui que muitas coisas, nossa, mas isso aqui vai ter coisas repetidas, já que se a gente tem uma nota que tem 3 produtos, a gente vai repetir o valor aqui da nota e tal. De novo, isso aqui não é uma estrutura para armazenamento, é uma estrutura para, de fato, para análise de dados, para machine learning, para aprendizagem de máquina. Então, por isso que está nesse formato aqui. Eu só fiz esse método aqui só para organizar mesmo, já cuspir certinho o que a gente precisa para continuar os trabalhos. E aí, futuramente, isso aqui provavelmente vai mudar. Mas, basicamente, é isso daqui que ele vai executar. Então, recapitulando. Eu tenho um público-alvo, uma possibilidade de pessoas que vão acessar o meu site. E dessas pessoas que acessam o meu site, algumas vão comprar. Essas que compram, elas entram no meu fluxo, que é gerar o carrinho, fazer a compra, confirmar a compra, e então armazenar esses dados da compra, que depois eu vou utilizar. Aqui ele dá um avanço no tempo, e por fim, ele vai pegar e vai salvar essas informações dentro de uma planilha em Excel, que a gente vai, então, utilizar para fazer as nossas análises futuras. Então, só para ver funcionando, a gente vai dar play aqui e apareceu ali. Então, ele terminou a simulação, é esse log que tinha aqui em cima. Então, ele vai dar o log de terminada a simulação. A última coisa que ele faz é salvar esses dados dentro da planilha e pronto. A gente já tem nossos dados simulados. Vamos ver se eu consigo acessar por aqui mesmo. Ele não vai abrir aqui. Vamos abrir mesmo aqui. Vamos navegar pelo Explorer.
Então, isso aqui vão ser os dados finais que a gente tem. A gente tem a data que a compra foi feita, a gente tem o número da nota. Aqui, gente, eu utilizei um gerador de UID para gerar essas nomenclaturas, esses IDs, esses identificadores únicos para cada coisa, para nota, para cliente, para produto. A gente vai ter todos esses identificadores aqui. Se você se preocupar com isso aqui não, também, de novo, só uma identificação externa. E a gente tem aqui uma campanha, então, para essa determinada, quando esse item aqui foi comprado, a mandíbula de Caim, eu estava de fato numa campanha de livros. Se a gente vir aqui, ó, a gente teve uma compra de um forno micro-ondas, mesmo numa campanha de livros, ou seja, a gente tem essas modificações. A gente vem aqui agora na quantidade, todo mundo aqui só comprou um, esses primeiros. Compra no Pix, ele vai ter aqui informação se o item foi comprado no Pix ou não. A gente vai usar isso também depois nas nossas análises futuras. Se vale a pena a gente trabalhar com Pix ou não. Se essa modalidade está trazendo mais gente, a gente está ganhando mais dinheiro com isso. Nosso desconto aplicado, aqui em porcentagem, o preço de venda do item e o tempo de finalização. Aí a gente vai ver que, nossa, o tempo está igual, porque provavelmente essa aqui deve ter sido dois itens que foram comprados ao mesmo tempo. Bom, isso daqui basicamente é tudo que a gente precisa para começar a trabalhar. Ou seja, a gente tem as informações de data de compra, se existir uma campanha de marketing rodando aqui, uma categoria de compra, de item comprado, um item comprado, um produto específico, a quantidade que esse produto foi comprado, se foi uma compra realizada no Pix ou não, o desconto que foi aplicado, o preço de venda desse produto e o tempo de finalização. Isso daqui serão todos os dados que a gente vai usar, como a gente já conhecia essa base aqui anteriormente. Esse vídeo está sendo gravado após a parte de clusterização, de agrupamento. Então a gente já tinha noção mais ou menos de como funciona, aqui só deixando claro, dando essa transparência de como esses dados foram gerados. Bom, tudo está dentro do nosso repositório, conhecido já. Deixa eu fechar esse aqui, para não esquecer. Tudo isso aqui já está dentro do nosso repositório. Vocês podem pegar, fazer modificações de acordo com o que acharem prudente. Claro, os dados vão ser diferentes, porém os nossos insights vocês vão ver que não vão mudar muito. E existe um motivo para isso, mas são assuntos dos próximos capítulos. Por enquanto é isso dessa parte de simulação. Encontro vocês na nossa próxima jornada, que provavelmente vai ser talvez a parte de regressão. A gente vai responder a nossa segunda pergunta lá do nosso planejamento inicial. Até mais.